Vamos abrir as nossas Bíblias num texto que os irmãos já sabem de cor, Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1 e 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou como outra tradução, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis assentar. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra, uma promessa de Jesus, dita no período anterior à sua morte, quando ele falou do Consolador que enviaria, dita entre sua ressurreição e ascensão, quando ele reiterou aquilo que João Batista dissera, a promessa do Pai, que ele enviaria o batismo no Espírito Santo, e aqui ascendendo aos céus, ele também vai falar novamente dessa promessa nestes termos de Atos 1 e 8, logo no momento em que ele vai ascender. Então nós podemos perceber como Jesus queria que isto fosse conhecido dos discípulos, que muito embora estivessem com um grande encargo, uma grande responsabilidade, eles não seriam deixados sozinhos, eles não estariam privados de capacitação, mas aquele que dera a grande comissão para pregar a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, também era o mesmo que estava agora fazendo uma promessa, uma ordem que trazia um encargo, uma responsabilidade, mas uma promessa de capacitação se fazia acompanhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este poder era um poder para testemunhar, um poder para influenciar ouvintes, um poder para impactar com a mensagem do Evangelho aqueles que haveriam de escutar. Não é nada relacionado à regeneração ou à santificação. Jesus não está prometendo a eles nova vida, já possuíam. Jesus não está falando a eles da santificação que é progressiva. Jesus está falando de um poder que haveria de vir sobre eles quando o Espírito Santo também sobre eles descesse. E aí eles estariam habilitados para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguns intérpretes acham que Jesus estava falando isso apenas para os apóstolos, já que o diálogo aqui é notadamente colocado entre Jesus e seus discípulos mais próximos. Mas, meus amados irmãos, quando se cumpre esta promessa, nós vemos que ela é mais extensiva do que aos apóstolos. Até porque os apóstolos nunca foram até os confins da terra. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos não foram até os confins da terra. Na verdade, nós ainda estamos indo até os confins da terra, o que indica uma permanência dessa promessa e uma extensibilidade muito maior do que ao colégio apostólico. No cumprimento, em Atos 2, diz assim a Bíblia Sagrada, no verso de número 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos? No capítulo de número 1, fala-se de 120 discípulos, que vão se reunir para deliberar alguém que fique no lugar de Judas Iscariotes. É escolhido Matias. O mais lógico é que o todo, aqui do verso 1 do capítulo de número 2, concorde com as pessoas
do verso do capítulo 1, que eram 120, que estavam ali no final do capítulo 1, escolhendo alguém no lugar de Judas, escolhendo Matias. 2:4 diz novamente a mesma coisa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando a Bíblia quer falar dos apóstolos, ela usa o número preciso, os 12. Um deles com os 11, nunca fala de modo genérico, todos. Por exemplo, aqui em Atos 1, no verso 26, logo que Matias é escolhido, é dito: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Lá em Atos 6 diz: e os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram para escolher os diáconos. A Bíblia não se reporta nunca aos apóstolos de modo genérico, dizendo todos, sempre fala deles numericamente, os 12. Veja que mesmo aqui em Atos 2, nós temos no verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ora, se disse no verso 1 do capítulo 2 que todos estavam reunidos, se disse no verso 4 que todos falaram em outras línguas, porque não disse simplesmente que Pedro se levantou com todos? Veja uma demarcação, diz com os 11. Se diz com os 11, numera, limita, é porque estavam lá mais do que os 11. Mas somente os 11 ficaram de pé com Pedro. Pedro pôs-se de pé e com ele os 11. Se fossem os 11, todos os que estavam ali, não precisaria falar numericamente, diria todos. Mas note que a Bíblia alterna, ora fala todos, ora fala Pedro com os 11, para mostrar que quando ela fala todos, estava falando de um número maior, dos 120 discípulos. Somente Pedro tomou a palavra, somente os 11 ficaram de pé, mas todos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, isto é, os 120. Portanto, o cumprimento desta promessa foi para além do número dos apóstolos. E quando as pessoas estavam ali perguntando, o que quer isso dizer? Quando a multidão se ajuntou, nós poderíamos colocar a pergunta: se só estavam ali os 11 com Pedro, onde estariam o restante que compunham os 120? Porque não teriam aparecido junto com a multidão naquela hora? Onde estariam? É ilógico não pensar que fossem os 120 que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tem 3 grupos aqui. Os 120, todos que foram cheios do Espírito Santo, todos os que estavam no mesmo lugar, todos os que falaram em línguas. Um grupo mais limitado de Pedro com os 11 que se puseram de pé, e a multidão que era de incrédulos, que se aproximaram para ouvir aquilo, para procurar entender aquilo. E Pedro explicou que ali era o cumprimento da profecia de Joel, do derramamento do Espírito sobre toda a carne. E ao final Pedro fala àqueles que estavam dispostos ao arrependimento, a se submeterem ao batismo nas águas, que eles também poderiam receber o dom do Espírito Santo, e acrescenta, porque a promessa diz respeito a vós. Ora, que promessa? Não é uma promessa diferente daquela sobre a qual o texto sempre vinha falando, desde o capítulo 1. No capítulo 1, a promessa do Pai é o batismo no Espírito Santo. Na pregação de Pedro, a promessa é o cumprimento da profecia de Joel, que é a mesma promessa do Pai do capítulo 1, o mesmo que foi anunciado por João Batista, quando disse que Jesus batizaria no Espírito Santo e fogo. Pedro está dizendo que esta promessa, que eles viram se cumprir nos apóstolos, que eles tiveram a curiosidade de saber o que era, esta promessa, ele diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, o batismo no Espírito Santo, o poder, a virtude do Espírito Santo, é para todo crente salvo pela graça.
Não diz respeito à salvação, mas a uma capacitação espiritual. Há uma capacitação, há uma unção para ser uma testemunha de Jesus. Não significa que todos os crentes serão pregadores de multidões, mas até no evangelismo pessoal, o crente pode ter este poder para testemunhar. E a Bíblia diz que naquele dia, muitos se converteram, foram batizados, agregaram-se aos discípulos quase 3.000 almas. A igreja, portanto, teve um amplo crescimento. Mais adiante, com a cura de um coxo, mais alguns milhares se ajuntarão. Em Atos 6 já se começa a falar que pessoas de cargos importantes se convertem como sacerdotes. Atos 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós vemos que este poder do alto, irmãos, trouxe uma dinâmica para aqueles primeiros discípulos, que produziu muitas conversões, em número. Pessoas de posição, como sacerdotes, também ouviram aquela palavra e creram. Foi um grande impacto em Jerusalém. Os inimigos da fé disseram aos apóstolos: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. E o povo admirava a igreja, que caía na graça, na simpatia de todo o povo, e ia crescendo progressivamente na unção do Espírito Santo. Nós devemos, irmãos, sempre procurar saber por que não estamos crescendo. Porque se o mundo se multiplica e pessoas estão nascendo no mundo em número enorme, nós também deveríamos estar produzindo resultados, ganhando vidas para Jesus. A igreja tende a definhar se ela não se multiplicar. Igrejas na Europa estão fechando porque os únicos membros existentes são pessoas idosas, e não há mais multiplicação, não há mais continuidade. E nós temos uma promessa de poder para alcançar esse objetivo, de capacitação. Quando sentimos falta de êxito no nosso evangelismo, nós temos que fazer como fizeram os primeiros discípulos, correr de volta para o cenáculo. Como em Atos 4, ameaçados, muitos cristãos já assustados com a perseguição. Pedro e João haviam sido presos, ameaçados, os discípulos recém-convertidos estavam hesitantes, mas aí Pedro e João vão até onde eles se encontram, logo que soltos são, e oram com eles, e mais uma vez ali há uma renovação, o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, pregam com intrepidez a palavra. E nós temos que toda hora estar voltando à fonte, estar se renovando no poder do alto, porque nós temos que ganhar almas, nós temos que dar frutos, nós temos que ver a igreja do Senhor crescendo. Muitos se converteram naquele momento, vindos de outras partes. Quando houve o dia de Pentecoste, era uma festa judaica, e judeus que moravam fora de Israel, em várias outras partes, foram a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. E lá muitos foram convertidos naquele dia com a pregação de Pedro. Entretanto, eles não podiam voltar para as suas casas, os seus lugares. Se eles voltassem, eles voltariam despreparados, conhecendo muito elementarmente o Evangelho, não iriam ter uma fé continuada de maneira progressiva e intensa, porque não teriam ninguém para ensiná-los. Por outro lado, eles não teriam condições e preparo para evangelizar devidamente a outros, começar novas congregações. Então os discípulos, a fim de que eles pudessem se preparar melhor, continuarem num processo de discipulado, os que moravam em Jerusalém pegavam de seus bens e vendiam. E com o dinheiro arrecadado, esses
que vinham de outras regiões eram mantidos lá, até que mais na frente pudessem voltar devidamente preparados às suas terras natais para pregar o Evangelho. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que quando mais adiante em Jerusalém os discípulos passam necessidade, Paulo vai pedir oferta às igrejas dentre os gentios para ajudar os irmãos de Jerusalém, dizendo: olha, foi por causa deles que vocês ouviram o Evangelho. Porque a grande expansão do Evangelho não veio inicialmente pelos apóstolos, mas por esses que vieram de longe e se converteram lá em Jerusalém. Nós vamos ver daqui a pouco que depois voltaram aos seus lugares. Foram eles os grandes evangelistas, os que levaram a palavra, mas eles não teriam tido o preparo para, quando voltar, poderem pregar, se os outros discípulos não tivessem feito aquele esforço financeiro. E Paulo vai pedir socorro mais adiante para os de Jerusalém, dizendo: olha, foi por causa deles que vocês tiveram acesso ao Evangelho. Eles se desfizeram de tudo para sustentar aqueles que se tornaram missionários entre vocês. Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. No capítulo de número 15, versos 26 e 27, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Aqueles irmãos fizeram todo aquele esforço para que os que estivessem ali e se converteram ali, pudessem não voltar imediatamente aos seus lugares, mas ficassem lá ouvindo os apóstolos, sendo preparados. Acontece, irmãos, que em Jerusalém estava uma bênção, um retiro que não terminava nunca, conversões, maravilhas, a presença dos apóstolos, com toda a sua experiência, com o fato de terem eles estado com Jesus, e os discípulos não estavam querendo voltar mais para os seus lugares. E Deus enviou uma perseguição para fazer com que aqueles irmãos se dispersassem, voltassem aos seus lugares, pregando a palavra. Essa perseguição começou primeiramente com Estevão. A Bíblia diz aqui em Atos, capítulo de número 6, versos 9 e 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Nós vamos vendo uma progressiva libertação, tanto dos apóstolos como dos primeiros discípulos, de seus preconceitos judaicos. Muito embora no dia de Pentecoste, Pedro disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que a promessa dizia respeito aos que estavam longe, aos que Deus chamasse. Naquele momento de inspiração, Pedro falou isso com lucidez. Mas efetivamente Pedro, por exemplo, tinha preconceitos. Ele ofereceu resistência inicial para ir à casa de Cornélio, na medida em que Deus teve que, por uma visão, fazê-lo ver, antes de ir à casa de Cornélio, que os gentios também têm parte nas promessas de Deus. Pedro, na casa de Cornélio, não impôs as mãos sobre eles, com medo, talvez, dos judeus que o acompanhavam, que não iriam achar bom ver Pedro orando por eles, para que fossem batizados no Espírito Santo, mas Deus operou com ou sem as mãos de Pedro. E caiu o Espírito Santo na casa de Cornélio, que era romano, que estava com os seus familiares e amigos. E os judeus que eram circuncidados, que tinham ido com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aquela foi a oportunidade para Pedro fazê-los ver que a porta estava aberta para todos. Pedro disse: posso eu deixar de batizá-los? Esses que, como nós, receberam o Espírito Santo, quem sou eu para resistir a Deus?
se Deus deu a eles o mesmo dom que a nós. Mas, para chegar a este momento, houve uma progressão. Por exemplo, nós sentimos em Atos 6 que já havia até uma discriminação. Atos 6, tem fogo até na caixa, irmãos. Nós sentimos uma discriminação. Porque a atenção de Estevão não vai para os judeus que eram de Jerusalém. Ele vai debater, ele vai discutir, diz aqui o texto, com judeus que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e que disputavam com Estevão. Eram judeus, mas não eram judeus de Jerusalém. Ele já vai à procura dos judeus que eram de outros lugares, para convencê-los do Evangelho. Mas Estevão é caluniado, difamado, inventam mentira contra ele, o levam ao Sinédrio, e o Sinédrio o apedreja. Mas a Bíblia diz que quando há o apedrejamento de Estevão, vem uma perseguição sobre toda a igreja. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele. Saulo, que virá a ser o apóstolo Paulo, que estava lá no Sinédrio, não apedrejou Estevão, mas consentiu com o ato de apedrejá-lo dos membros do Sinédrio. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Observe, lá em Atos 1:8 diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os que primeiro saíram de Jerusalém para irem à Judéia e Samaria não foram os apóstolos. Foram pessoas comuns, foram esses que tinham casas em outro lugar, que sob a perseguição foram espalhados. Aqui diz: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. No verso 4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esses dispersos iam regressando em direção aos seus lugares, e pelo caminho eles iam pregando a palavra, eles iam anunciando a palavra. Filipe foi um deles que pregou em Samaria. Houve muita conversão em Samaria, sinais, prodígios. Uma congregação se organizou lá em Samaria. Mas esses dispersos, irmãos, ainda eram preconceituosos, ou então eles não se sentiam à vontade de pregar aos gentios. Dispersos, eles iam pregando a judeus que estavam nessas cidades. Diz aqui a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, nós vimos aqui, veja, uma situação progressiva. Primeiramente se prega lá no dia de Pentecoste, muitos se convertem, eles seguram aqueles que vinham de longe para que pudessem ser preparados lá. Depois Estevão dá uma dedicação especial a judeus, mas que não moravam em Jerusalém, que eram de sinagogas ligadas a outras partes do mundo. Estevão é perseguido, há
uma dispersão dos discípulos pela perseguição, eles saem pregando por toda parte, abrindo novas frentes de trabalho de evangelização, mas pregando apenas a quem era judeu. Mas aí diz assim em Atos 11, a partir do versículo de número 20: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene. Entre os dispersos, tinha gente que era originária de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, aos não-judeus. Aqui foi onde houve a máxima abertura. Obviamente, antes disso, Filipe já tinha ganho para Jesus o eunuco, que era etíope. Já foi também um ato de transposição dos limites judaicos. Pedro já tinha pregado na casa de Cornélio. E Saulo de Tarso, convertido, foi chamado para ser apóstolo dos gentios, para pregar aos não-judeus. Mas dentre os dispersos, que vinham pregando só a judeus, tivemos esses aqui, de Chipre e de Cirene, que ao entrar em Antioquia falaram também aos gregos, aos não-judeus, anunciando o Senhor Jesus. E Deus abençoou, o verso de número 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Como eu fico maravilhado com o livro de Atos, irmãos, e com o poder do Espírito Santo. Sempre grande número, muitas conversões. No verso 22 diz: e chegou fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Barnabé foi buscar Saulo, recém-convertido, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aí começou a chegar gente usada por Deus em Antioquia. No verso de número 27 diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E diz aqui a Bíblia Sagrada que aquela igreja, agora com profetas, com líderes como Paulo, Barnabé, aquela igreja se reuniu para orar, para saber o que poderia fazer ainda mais pela evangelização. E aí nós temos em Atos 13, que se reuniram mestres, doutores, e ali o Espírito Santo falou enquanto eles jejuavam: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. E a igreja de Antioquia se tornou a mãe das missões, enviando Paulo, que fez as grandes viagens, enviando Barnabé. Depois Barnabé foi para um lado com Marcos, Paulo foi para o outro lado com Silas. E a obra foi crescendo e foi se difundindo no poder do Espírito Santo de Deus. Mas notemos, irmãos, eles receberam poder no princípio, mas em algum momento eles haviam se acomodado em Jerusalém. Foi uma perseguição que os dispersou. Foi uma perseguição que os colocou espalhados. Nós estamos vivendo momentos que sinalizam que uma grande perseguição pode vir sobre nós. Nós vemos, irmãos, hoje, ideologias e militâncias que querem colocar uma mordaça na nossa boca, nos impedir de pregar o evangelho puro, que envolve denunciar o pecado, porque o evangelho conclama ao arrependimento. Não há evangelho sem a noção de pecado, que colocou os homens debaixo de condenação, pecado pelo qual Jesus se fez homem, verteu o seu sangue, expiou a culpa, pecado do qual os homens têm que se arrepender para crer. Mas nós vemos que as pessoas querem nos impedir de denunciar o pecado, querem colocar isso como discurso do ódio, querem criminalizar o nosso protesto contra o pecado,
querem nos colocar como pessoas opressoras, porque nós falamos da necessidade do arrependimento. Há todo um constrangimento em escolas e universidades para se colocar o politicamente correto, para as pessoas não quererem falar diferente da maioria, para não serem excluídas, privadas de oportunidades. Nós estamos vendo, irmãos, o Ministério Público tentando levar pastor a se retratar de pregações no YouTube, porque denunciaram a sodomia, porque disseram que era pecado. Escolas cristãs que protestam contra a ideologia de gênero, sendo objetos de processos judiciais, de denúncias, de ações da mídia, para que elas não tenham mais sucesso econômico, alunos matriculados. Nós temos hoje o que o povo chamou, dentro de uma nova linguagem, uma nova gíria, de cancelamento, lacração, que é tirar as oportunidades, que é excluir a pessoa das oportunidades, por causa daquilo que ela diz, por causa daquilo que ela pensa, por causa daquilo que ela prega. E eu vou aqui dar duas direções do que pode acontecer, porque eu não sei o que nos espera no futuro. Mas nós vemos que há um forte movimento ideológico, que tem ambições de poder, que tem ambições políticas, de governar este país, e que eles querem controlar as mídias digitais, querem controlar os espaços virtuais, onde nós emitimos a nossa opinião. Se isso acontecer, certos assuntos não serão mais possíveis de ser falados nesses ambientes, nesses espaços. Mas, meus amados irmãos, se isso acontecer, vocês sabem como é que eu vou interpretar? Eu vou interpretar como Atos 8:1. É porque Deus vai tirar os crentes do mundo virtual para levá-los às praças outras vezes. Às vezes nós estamos investindo somente nisso. Tem igrejas que não têm mais evangelização. Elas convidam as pessoas para os cultos só através de mecanismos virtuais. Entendem por evangelização o disparo de memes, de pequenos vídeos. Todo o trabalho da igreja é através desses meios de transmissão pelo YouTube, disso, daquilo. Essas pessoas não sabem mais chegar para alguém, abordar e pregar o evangelho, falar de Jesus. Elas só sabem disparar coisas por meio da tecnologia. Tem uma igreja aí que já está falando da igreja do metaverso, uma igreja virtual. Com a pandemia, muitas igrejas hoje estão investindo mais em cultos online do que em cultos presenciais. E as pessoas estão desaprendendo a obra da forma tradicional de evangelizar, de pregar. E se nós chegarmos a este momento, irmãos, que estas coisas vão ser controladas e nós não teremos mais espaços, eu vou interpretar que no meio dessa ação demoníaca Deus tem um propósito. O propósito é fechar essas portas para a gente ir para as ruas, para a gente voltar a evangelizar pessoalmente. Esta é a obra, irmãos, que os apóstolos fizeram e deu certo. Tem gente que só vive no mundo virtual, só vê a igreja no mundo virtual, não mais no mundo real. Como eu disse, não tem evangelismo, não tem mais cruzada evangelística. Veja, as igrejas não fazem mais cruzadas. Elas, em vez de reunir multidões, elas fazem um culto e acham que as multidões estão sendo alcançadas pela transmissão virtual. Se isso acontecer, irmãos, eu fico pensando como ficará o estado de muitas igrejas. Algumas já não sabem mais como agir no mundo real, evangelizar, pregar, fazer cruzadas.
Outras não quererão perder o espaço que possuem nesse mundo virtual e vão ficar dentro do politicamente correto. Onde o comunismo chegou no dia 21, que é quinta-feira agora, lá em Fortaleza, na Piedade, a partir das 15 horas nós vamos ter na Comune várias palestras sobre o tema Cristo ou César, a ameaça do totalitarismo. É sobre isso que eu estou falando, com vários palestrantes. À noite um filme. No filme vocês vão ver que quando o comunismo se estabelecia no lugar, ele não acabava com as igrejas. Ele limitava o que as igrejas iam dizer. E as igrejas ficavam hesitantes, pastores conversavam entre si, e no final a maioria aceitava os termos que o Estado colocava. Vamos funcionar, mas não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre aquilo. E nós vamos ver a história de um pastor luterano que disse, não me submeto a isso, eu vou pregar o Evangelho. E ele começou a se reunir em casas, em reuniões secretas, foi preso, foi torturado, depois conseguiu ser liberto e foi para o Ocidente para dizer ao mundo o que é que acontecia com os cristãos dentro de um regime comunista. Meus amados irmãos, quando os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, desceram às catacumbas, mas não pararam. Então, se os meios virtuais se nos fecharem, se por um lado isso seria lamentável, dá oportunidade a muita coisa, por outro lado seria a grande oportunidade da explosão de um avivamento, a moda antiga, no mundo real, quando perseguiram a igreja de Jerusalém por causa de Estevão, e os cristãos se dispersaram, muita gente pode ter dito que coisa ruim, foram todo mundo embora, parecia ser uma coisa ruim, aqueles irmãos ali indo embora, sendo perseguidos, se dispersando, mas era uma bênção, irmãos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Se uma coisa dessa viesse, e se fechasse essa porta, com certeza a vigilância para a vida real ficaria menor. No mundo de hoje as pessoas apostam tanto em vida real que não tem fiscal para ouvir o que você diz lá na Praça do Ferreira. Mas tem um bocado de denunciador lá no Facebook, lá no Instagram, lá não sei aonde. Onde nós somos mais livres é no mundo real. É no mundo real. E meus irmãos, se eles forem controlar as redes sociais, o olhar vigilante vai todo para lá. Mas quando o olhar for para lá, eles vão ficar cegos para as praças, para as ruas, para as casas, e aí vai ser a nossa vez. Vai ser a nossa vez de voltar, de ir a pessoas reais. Se isso acontecer, quem sabe, não será nessa hora que nós vamos entender que é para nós a mensagem da igreja, a igreja de Filadélfia. Eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Podem fechar o mundo virtual, mas nós temos o mundo real, irmãos. O mundo todo vai para lá, os olhos da vigilância vão para lá, e nós vamos sair às ruas e pregar o Evangelho com poder. Outra vez, nós temos que começar a pensar, irmãos, em como vamos agir debaixo de perseguição. Se fecharem os templos, nós conhecemos como nos reunir nos grupos familiares. Se não derem tempo de eu falar com vocês, corra para o seu grupo familiar, que ainda estará lá se reunindo. Vamos para as praças, vamos para o evangelismo pessoal. É o melhor caminho, irmãos. É o evangelismo pessoal, é a pregação na rua, são os cultos campais, pregações nas praças. Os vigilantes estão lá nas redes sociais, mas essa área está descoberta, essa área é nossa, essa área é para você. Foi onde a igreja triunfou, lá nos dias dos apóstolos, foi onde ela triunfou em Jerusalém, triunfou na Judeia, triunfou em Samaria, triunfou até os confins da terra, foi nos penhascos que John Wesley pregou, nas praças
praças, foi nas ruas que George Whitefield pregou, e nós vamos ver um avivamento a céu aberto. Não fique dependente do mundo virtual. Não desaprenda a tratar as coisas no mundo real. Como eu disse, irmãos, tem tanta gente que acha que está fazendo muita obra por esse caminho aí, que ela não sabe mais evangelizar alguém pessoalmente. Eu conto uma experiência, já falei para a igreja mais de uma vez, vou falar de novo. Quando eu comecei a pregar em praça, eu entrava no ônibus para ir pregar, eu evangelizava o que estava sentado do meu lado, eu evangelizava o trocador, muita gente não sabe nem o que é isso. Se desse chance, eu evangelizava o motorista. Descendo do ônibus, eu evangelizava o que caminhava comigo. E quando chegava lá na praça, eu abria a boca e pregava. Mas teve uma época que eu estava tão cansado, que eu entrava no ônibus e ficava lá, quase dormindo. Não evangelizava mais ninguém. Chegava na praça, eu ia pregar. Eu continuava fazendo a obra, mas era pregação. Pregava de manhã, pregava de tarde, pregava de noite. Mas comecei a não fazer mais o evangelismo pessoal. Irmãos, impressionante. Um dia eu estava no ônibus, e aí o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que evangelizar, que eu estava errado. Que não bastava pregar para pessoas, em multidões, eu tinha que falar de Jesus para as pessoas. O Espírito de Deus disse, fala com esse aí do teu lado. Irmãos, eu digo para vocês, eu não sabia o que falar. Já havia passado tanto tempo sem fazer isso, um bom tempo sem fazer isso, eu não sabia como é que eu vou falar. Eu que evangelizava na maior espontaneidade, por isso que eu disse, não dependa do mundo virtual, não desaprenda. Porque não é lá onde nós vamos vencer no final. Lá vai cair mais cedo ou mais tarde. Pode não ser agora, mas mais cedo ou mais tarde vai cair no controle deles. Mas aqui no mundo, na rua, nós ainda teremos espaço. E eu não sabia como falar, e eu disse, oh meu Deus, eu queria muito evangelizar esse rapaz aqui do meu lado. Mas se eu tivesse um folheto para pelo menos dar para começar. E eu não tinha um folheto, mas eu estava lendo um livro evangélico, da chamada da meia-noite. Aí o Espírito Santo disse, dá o livro. O livro era novo, eu não tinha ainda lido o livro. E o Espírito Santo insistindo, aquele peso na consciência. Eu sabe de uma coisa, eu vou fazer aqui uma leitura rápida, ver aqui todas as páginas, só para eu saber o que é que tem no livro, pelo menos que eu comprei, para poder evangelizar a pessoa. Aí no folhear das páginas eu bati na última. Se esse livro é bom, dê para alguém. Eu dei o livro para aquela pessoa, comecei a evangelizar. Desci do ônibus falando de Jesus para ela e voltei a evangelizar pessoalmente, intensamente. Não perca o hábito, não desaprenda. Não desaprenda, porque as igrejas que viverem só do virtual serão tentadas quando o controle vier a ficar no politicamente correto, para não perder os seus espaços, porque elas não sabem fazer mais nada fora daqueles espaços. Mas nós temos que continuar a ser a igreja do folheto, a igreja das ruas, a igreja das praças, a igreja dos cultos campais, a igreja do evangelismo. E eu acho que quando se fechar lá, irmãos, o avivamento vem. Quando o povo for às ruas, o avivamento chega, o da última hora. Porque haverá uma porta que ninguém pode fechar. Outra coisa importante. Se essas redes sociais e esse controle aumentar, inevitavelmente que seja, mas que nós não sejamos culpados disso. A igreja de Jerusalém, de certa maneira, foi culpada pela perseguição, porque eles podiam ter ido espontaneamente. Sem terem sido perseguidos, aqueles irmãos de outros lugares que estavam lá poderiam ter ido, mas eles estavam demorando muito. A perseguição veio para apressá-los aí. Não sejamos responsáveis por uma perseguição à igreja pela perda da liberdade de expressão nas redes sociais.
Eu falo da possibilidade de bloqueio lá para corrermos as ruas, mas eu acho que enquanto nós estivermos lá também temos um papel a cumprir. Então denuncie o autoritarismo. Defenda a liberdade de expressão. Eu acho pouco eficaz as redes sociais para evangelismo. Talvez um vídeo doutrinário possa ajudar alguém a se esclarecer, mas é muito pouco resultado para alguém aceitar Jesus. Mas pode ser um bom ambiente para as pessoas não perderem a memória, para lembrarem-se das liberdades conquistadas, que vêm sendo restringidas e perdidas. E nós temos que ali falar da importância dessas liberdades, até à luz da Bíblia, até à luz da palavra de Deus. Nós temos que falar contra essas ideologias culturais, a ideologia de gênero, contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Porque, meus amados irmãos, quando as pessoas pararem de falar nesses assuntos, vai ser muito fácil colocar uma lei proibindo de se falar disso tudo. Mas se a gente vem falando todo dia, uma multidão de pessoas vem falando, eles vão logo pensar, bem, como é que a gente vai fazer uma lei sobre isso se está todo mundo falando disso aqui contra? Então abra a boca, fale, erga a sua voz de profeta lá e proteste contra isso. Não deixe estas coisas acontecer com o seu silêncio, reaja, manifeste-se. Se você tem essa oportunidade, faça-o. E vamos orar para Deus, irmãos, deter essas forças do mal. A Bíblia Sagrada diz lá, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Nós devemos orar pelas autoridades, para que elas nos deixem quietos, para que elas nos deixem sossegados, para que elas não impeçam que preguemos o Evangelho. Nós, anabatistas, irmãos, não nos envolvemos com política partidária, nem com a cédula eleitoral e nem com a candidatura. Votando nem sendo votados, estamos fora. Essa é a milícia carnal, e nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. No entanto, irmãos, é dever nosso ser uma influência poderosa na cultura, sal da terra, luz do mundo. Nossa luz não é para estar debaixo do vaso, do alqueire, da cama, mas no velador. Nós temos que ser uma cidade que alumia em cima de um monte. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos sal da terra. Não podemos ser sal insípido, senão para nada mais prestamos. Senão para sermos lançados fora e pisados pelos homens. Nós temos que abrir a boca, nós temos que falar. Como dizia um documento da igreja primitiva, nós somos a consciência da sociedade. Os cristãos têm que ser a consciência da sociedade. Um documento anabatista, uma carta anabatista dos primeiros séculos da igreja cristã, na época dos pais da igreja. O autor defendia que a igreja não era para se envolver com política, mas ao mesmo tempo dizia, a igreja é a consciência da sociedade. Se a sociedade é um corpo, a igreja é a alma dela. A igreja tem que ser uma influência. O mundo piora, irmãos, quando a igreja piora. No passado, a música dominante, reconhecida entre os incrédulos, há muito tempo atrás, era a música clássica, porque era a versão secular da música sacra. Era a igreja, em tempos idos, que dava o paradigma da música e da arte. Mesmo na sua versão corrompida da igreja católica, mas ainda era melhor do que o que nós temos agora. E hoje nós estamos vendo pessoas como Anitta, como esses cantores devassos, trazendo o paradigma da música e da juventude. Mas note que primeiro a música evangélica declinou.
imitou estas coisas. Quando a igreja é santa, ela impacta a sociedade. Então é nosso dever ser sal e luz, é nosso dever salgar, é nosso dever pregar e é nosso dever orar. Como eu disse, se nós não nos envolvemos com política partidária, irmãos, nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Em 1963, no Brasil, o que governava o Brasil estava tendo aproximações com a China e com os países comunistas. Foi descoberto um plano para implantar comunismo no Brasil, na França. Naquele tempo, esse documento foi guardado. Muitos disseram que era mentira, historiadores disseram que havia sido uma invenção, que nada disso era verídico. E há pouco tempo, a mídia deu em todo canto, mas os livros de história não revisaram. Tem um excelente documentário do Brasil Paralelo sobre isso. Um documento que foi encontrado de um plano para, nessa época, implantar o comunismo no Brasil, encontrado num país do outro continente, fazendo alusão, inclusive, a nomes de pessoas no Brasil envolvidas nesse projeto. E naquele momento, irmãos, não era com voto que se resolveria, alguma coisa tinha que acontecer de modo miraculoso. A década de 60 foi a década do movimento de renovação espiritual. As igrejas tradicionais foram visitadas pelo poder do Espírito Santo. Não era a igreja Assembleia de Deus, eram igrejas tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas. Daquele movimento gigantesco surgiram os metodistas wesleyanos, que são renovados, presbiterianos renovados, batistas renovados. Mas no primeiro momento era um movimento só, juntou tudo. Batista, presbiteriano, metodista. Multidões faziam grandes eventos. Você pode imaginar isso, irmãos? Pessoas dessas várias igrejas evangélicas, sendo cheias do Espírito Santo, sendo batizadas no Espírito Santo. Interessante que o movimento invocava os dons, o movimento cria no batismo no Espírito Santo, mas a grande ênfase do movimento era santidade e comunhão com Deus. Enéas Tonini era a grande figura de liderança nesse grande mover de Deus que atingia o Brasil de norte a sul. E Enéas Tonini disse: vamos orar pelo Brasil, vamos orar. E ele começou um grande movimento de jejum e oração em todo o Brasil. E o presidente que estava querendo trazer essas coisas para o Brasil abandonou o cargo. O Congresso Nacional tomou a frente, depois o Congresso pediu ajuda, os militares, nós não justificamos tudo que os militares fizeram, mas aquele episódio ali nos livrou do pior, porque poderia ter havido perdas de muitas liberdades, inclusive a de pregar o Evangelho, mas houve um grande movimento de oração. Às vezes nós temos que nos perguntar, irmãos, nós não nos envolvemos na política partidária, mas nós oramos. Você ora pelos reis para que nos deem uma vida sossegada. Você ora por aquelas autoridades que são simpáticas à igreja e à liberdade que a igreja pode ter. E ora contra os projetos de poder daqueles que querem se assenhorear de tudo para vir contra nós. Nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo, nós temos que orar para que Deus refreie o mal, para que Deus garanta o nosso espaço de liberdade. É nosso dever orar por isso. A Bíblia diz, é nosso dever ser sal e luz. Se amanhã nós perdermos esses espaços virtuais, se amanhã vier uma grande perseguição, que nós não olhemos para trás e digamos, nós não fizemos a nossa parte. Abre a tua boca, profeta de Deus, e clama contra o pecado. Fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu te encherei. Levanta-te, sai do teu sono. Protesta contra essas ideologias. Levanta o clamor, jejua para que Deus nos guarde. E se com tudo isso vier a perseguição,
aí nós podemos dizer, fizemos a nossa parte, agora, Senhor, o que é que tu queres de nós com essa perseguição? É tirar esse mundo virtual para a gente correr para a praça, é que tu agora mudou o endereço da obra, agora vai para a rua onde sempre deveria ter sido poderosa, é porque nós nunca ouvimos falar de avivamento virtual, irmãos. Eu nunca ouvi falar de um avivamento pela internet. Eu só ouço falar de avivamento é quando a igreja está junta, é quando 2 ou 3 estão reunidos, é com pregações nas ruas. Se nós falamos em avivamento, se nós queremos avivamento, então nosso desejo não é tê-lo na forma de youtuber, é vê-lo na rua, nas praças, pelo poder de Deus. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nosso modelo, irmãos, é essa igreja aqui. Eles tinham problemas? Tinham. Pedro foi arrastado para a casa de Cornélio, mas levado pela orelha, ainda assim ele foi. E Deus operou. Estevão ousou pregar para os da sinagoga dos libertos, que eram de fora de Israel. Filipe desceu a Samaria. Os dispersos saíram pregando, inicialmente só judeus, mas depois houve uns que se despertaram e pregaram aos gregos. Quando os apóstolos ouviram aquilo, mandaram Barnabé. Quando Barnabé viu o que estava acontecendo, trouxe Saulo. E quando os melhores pregadores estavam lá, aquela igreja enviou seus melhores pregadores para ir abrir mais trabalhos em outro lugar. Um desejo de ganhar almas, de crescer, de ver a glória de Deus. E só o que nós lemos aqui é crescia em número, até sacerdote obedecia à fé. Muita gente se uniu, se multiplicava o número dos discípulos. Vamos ser uma igreja que floresce. Vamos ganhar almas, não vamos desaprender a evangelizar. Dentro de cada corpo que você vê na rua ainda tem uma alma. Dentro de cada ouvido ainda tem um coração. Ainda há pessoas gemendo, esperando por uma palavra de orientação. Ainda há pecadores que podem ser despertados para o arrependimento. Ainda há desesperançados que podem encontrar refúgio em Cristo. Eles estão esperando por você e por mim. Vamos ficar de pé.